Aconteceu, virou manchete. Entenda o caso Priscila Belfort e saiba mais sobre a nova série documental. Quem foi Priscila Belfort? Priscila era uma jovem de 29 anos que trabalhava em uma ONG e era irmã do famoso lutador de MMA Vitor Belfort, uma das figuras mais conhecidas do esporte na época. Seu desaparecimento em 9 de janeiro de 2004, no centro do Rio de Janeiro, chocou o país e trouxe uma série de especulações. Com uma vida tranquila e discreta, Priscila era próxima da família e seu sumiço rapidamente se tornou um caso de grande repercussão. Na época, a família Belfort conduziu buscas incessantes pelo Rio de Janeiro, em conjunto com a polícia e as autoridades da cidade. Foi durante este período que surgiram as camisetas com a frase "Volta Priscila", que dá nome à série. Após o desaparecimento, a família Belfort não poupou esforços para encontrar Priscila, mobilizando a mídia e as autoridades. Diversas hipóteses surgiram, desde confusão mental até envolvimento com drogas. Em 2007, a polícia prendeu suspeitos que alegaram envolvimento em seu assassinato, mas o corpo nunca foi encontrado. Sem novas pistas, o caso foi arquivado. Com a estreia da série A Família Belfort, vê a possibilidade de reabrir o debate e, quem sabe, obter respostas definitivas. Ao longo dos anos, tanto a investigação policial quanto a cobertura da imprensa receberam críticas por sua condução. A ausência de evidências claras e a falta de um desfecho trouxeram questionamentos sobre a eficácia da polícia. Além disso, a intensa cobertura midiática, muito centrada na fama de Vitor Belfort, levou a debates sobre a superexposição da família e a forma como o caso foi retratado. A série documental promete revisitar essas questões, buscando um olhar mais aprofundado sobre o que aconteceu nos bastidores da investigação. Vitor Belfort, seu irmão, denuncia erros no desaparecimento da irmã Priscila. Ninguém investigou os últimos 10 dias. Com o lançamento do documentário Volta Priscila, a família Belfort busca retomar investigações após 20 anos do sumiço da Priscila. No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort, então aos 29 anos, saiu de casa e pegou uma carona com a mãe para ir ao trabalho no centro do Rio de Janeiro. Poucas horas depois, a irmã do lutador de MMA, Vitor Belfort, foi vista pela última vez enquanto caminhava pela Avenida Marechal Floriano, por volta das 13 horas. Desde então, a família vive um pesadelo que não acaba. Hoje, 20 anos depois, o paradeiro de Priscila ainda é desconhecido. É com este gancho que chega nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Ao Disney+, a série documental Volta Priscila, que em 4 episódios relata as investigações policiais, a busca da família por pistas e a ação da cobertura midiática nas buscas pela jovem. Apesar de diversas pistas averiguadas na época, o caso Priscila Belfort permanece sem solução e sua mãe, Jovita Belfort, ainda nutre esperanças de encontrar a filha, com uma única certeza. O que eu sempre falo é que alguém sabe, ela não foi abduzida. Uma pessoa, eu tenho certeza que sabe. Para ela, a mãe de Priscila, revirar as lembranças da filha de quem alterna
falando no presente e no passado, não foi tarefa fácil. Ela diz: na minha cabeça eu iria morrer e as coisas que eu sabia que estavam ficariam ali. Porque, apesar de todo santo dia eu viver um luto diário, porque toda mãe vive esse luto diário, a morte faz parte da vida. O desaparecimento, não. Dirigida por Eduardo Rajabal, a série conta com entrevistas de Vitor e Jovita Belfort, mãe e filho, com Joana Prado, esposa de Vitor Belfort, e José Marcos Belfort, além de jornalistas como Sônia Abrão e Gilberto Barros, cujos programas de TV cobriram imensamente o caso na época. Para os familiares, o documentário é tanto uma forma de manter a memória de Priscila viva, quanto uma tentativa de jogar luz a casos de pessoas desaparecidas. Eu fiquei doente nisso, continua Jovita, mãe de Priscila, falando sobre o processo de separar material de arquivo da filha para ilustrar a série. Eu já estava doente desde que a Priscila desapareceu. Todas as mães de desaparecidos têm pressão alta, diabetes. É impressionante. E eu, por um acaso, fiquei mais ainda nesse tempo, porque foi muita dor. A dor do desaparecido não cicatriza nunca. Enquanto você não tem uma resposta, ela não cicatriza. Mas eu acho que valeu a pena, ainda mais por vocês poderem conhecer a verdadeira Priscila. Valeu o sofrimento. Jovita Belfort. Jovita conta que quando o projeto foi iniciado, 4 anos antes do lançamento, foram 2 anos de pesquisa e 2 de filmagens. Ela tinha 3 objetivos: mexer no caso novamente, garantir que os netos conhecessem a tia e, por fim, tratar da logística da busca por pessoas desaparecidas em um escopo nacional. Quando a Priscila desapareceu, eu tive que vir a São Paulo, colocar o nome dela no cadastro das mães da Sé. Não existia absolutamente nada no Rio de Janeiro sobre desaparecimento. Mais de 80 mil pessoas desaparecem todo ano no Brasil. Então, o que acontece? São famílias despedaçadas por isso, desabafa. Uma mãe que ainda tem esperança de achar o seu filho vivo, porque ele só está desaparecido, não pode entrar em uma delegacia de homicídio. Isso é uma crueldade. O desaparecido você procura ainda com pessoa viva. E isso é a esperança de toda mãe. Encontrar seu filho com vida. Todos nós temos esperança, porque até hoje ninguém me deu o corpo da Priscila. Segundo Vitor, irmão de Priscila, há alguns erros no caso de sua irmã que devem ser abordados e questionados. Uma coisa que eu não entendo é por que a polícia insistiu unicamente em uma linha de investigação. Isso é inaceitável. Houve muitas lacunas e omissões. Ninguém investigou o que estava acontecendo nos últimos 10 dias, nas 2 últimas semanas da vida dela, diz o lutador, que também diz enxergar agora equívocos de sua parte. Esse documentário é um quebra-cabeça. Eu consegui ver como eu era terrível, só pensava em mim. Estava em uma carreira esportiva em busca de um cinturão. Tinha acabado de me casar, um dos momentos mais importantes da vida de um homem. Era um dos lutadores mais renomados do mundo no momento máximo da minha vida. Eu consegui ver nos episódios como eu estava em um momento tão único da minha carreira, passando pela maior dor da minha vida, diz Vitor Belfort. A família quer protocolo para lidar com casos de pessoas desaparecidas e alerta PRI. Atualmente, a mãe de Priscila, Jovita,
ocupa o cargo de superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e acesso à documentação básica no estado do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Direito Social e Direitos Humanos. Nos sites institucionais do Estado, é possível encontrar uma cartilha para a prevenção e o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no Rio de Janeiro, que a própria ajudou a implementar. Hoje existe um protocolo para uma família seguir quando passa por isso, prossegue Vitor. Então, eu espero que a gente possa, com esse documentário, investigar tudo novamente. Existem muitos outros suspeitos no caso. O que eu falo é que todo mundo é suspeito até que me prove o contrário. Atualmente morando nos Estados Unidos com a esposa Joana Prado Belfort e os 3 filhos do casal, Vitor reforça que a família deseja aplicar em território nacional o alerta PRI, uma espécie de regulamentação que funcionaria como o Amber Alert nos Estados Unidos. Implementada em 1996, o Amber Alert é um sistema de alerta de rapto de crianças que dispara mensagens de texto para todos os aparelhos eletrônicos em um raio de distância do desaparecimento, com descrição da criança e de qualquer suspeito no envolvimento. Em agosto de 2023, no entanto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um projeto para implementar o Amber Alert no Brasil, em cooperação técnica com a Meta, responsável pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Até junho deste ano, 11 estados e o Distrito Federal já haviam aderido à ferramenta. Além da capital, são eles: Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Neste formato, a ferramenta divulga fotos e a descrição das roupas de crianças e adolescentes desaparecidos em todos os feeds do Facebook e do Instagram, em um raio de 160 quilômetros do local, onde a vítima foi vista pela última vez. Em pouco mais de 2 meses de implementação, o Ceará, por exemplo, já havia localizado 3 crianças com a ajuda do alerta. Segundo o projeto da família Belfort, o Alerta PRI dispararia mensagens de texto para todos os números de celular de dentro do estado da criança ou adolescente desaparecido. Em 2022, o programa funcionou no Rio de Janeiro, mas durou apenas poucos meses. Segundo a família Belfort, 99% dos desaparecimentos divulgados pelo alerta foram solucionados. As companhias telefônicas não quiseram arcar com este custo, que era um custo baixíssimo, complementa Jovita. Criaram uma Priscila que não existia. Um dos pontos amplamente debatidos no documentário é relacionado à participação da imprensa na divulgação do caso. Programas de auditório de cunho policialesco debruçaram-se imensamente sobre o desaparecimento de Priscila, chegando a aumentar a recompensa por informações concretas e alimentar a curiosidade pública sobre a tragédia. Para a família, tamanha repercussão até ajudou, mas também teve seus poréns. A imprensa fez o trabalho dela. Enfim, colocavam ali a notícia que era dada para eles. Contextualiza Joana Prado. Mas hoje em dia a gente tem essa liberdade de questionar, de discordar e se respeitar. Eu acho que faltou isso. A gente escutou muitas histórias ruins. Criaram uma Priscila que não existiam. Criaram histórias que não existiam. Uma dessas histórias que repercutiram amplamente tem relação com o suposto envolvimento de Priscila com o uso de drogas, o que a mãe nega veemente. Neste documentário, a pessoa de conteúdo descobriu de onde surgiu essa questão de falar que a Priscila era viciada.
Eu não tenho nada contra viciado, não, porque é uma pessoa doente. Se a Priscila fosse viciada, eu cuidaria dela sem preconceito nenhum, pontua Jovita. Na época do Orkut, alguém lá falou que a Priscila era viciada e dali surgiu. Eu agradeço a todos que repercutiram a história, porque só existe Priscila se a foto dela estiver estampada. Se não tem foto do desaparecido, ninguém sabe quem é. Mas ninguém nunca bateu na minha porta, do meu filho ou da minha irmã, para saber quem era a Priscila. No final, eu até queria ir contra o jornal, porque ele foi absurdamente escroto, mas ninguém deixou eu ir, porque eu iria sofrer mais. Então eu acho que essa questão da imprensa de tocar só nessa questão de tráfico, de ser uma viciada, atrapalhou bastante, infelizmente. Em agosto de 2007, após a exibição de um programa especial de Priscila no Linha Direta, uma mulher de 27 anos, Elaine Paiva se entregou e confessou fazer parte da quadrilha que sequestrou, estuprou, esquartejou e queimou o corpo de Priscila, como consequência de uma suposta dívida de 9 mil. Ela indicou um sítio em São Gonçalo, onde estariam os restos mortais da vítima, mas nada foi encontrado no local. Meses depois, Elaine disse que era tudo mentira. Até hoje, o caso de Priscila Belfort segue sem solução, infelizmente. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, seu joinha, deixe seu comentário. E se você não é inscrito ou inscrita, por favor, inscreva-se no nosso canal. Aconteceu, virou manchete.